Olá pessoal, então nessa aula aqui eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente fez as análises de frequência daquele caso do despachante aduaneiro, tudo bem? Então a gente tem aqui, eu vou só repassar esse nosso template aqui do Measure, né? Então a gente tem lá, aqui a gente vai mostrar as medições. Então o Measure sempre começa com mapear os processos e os procedimentos, ver o que é Quick Win. Geralmente, o que dado que a gente vai coletar, meio que caminho que a gente vai tentar buscar depois que aquelas informações, vem dessa etapa de mapeamento, tá? Eu comentei com vocês como é que a gente fez o mapeamento, eu comentei de um outro exemplo, tá? Mas aqui eu vou retomar só para passar rapidamente por essa etapa de mapeamento, não vou detalhar muito. Infelizmente, eu não posso detalhar muito essa etapa para vocês. Depois a gente coleta dados, eu já detalhei lá o formulário de coleta de dados, analisa os dados e avalia a estabilidade, tudo bem? A estabilidade, capabilidade, etc. E eu resumo esses aprendizados, né, na fase aí do Measure. Então mapeia o processo, né? Então aqui a gente vai aprofundar mais. Então, durante o mapeamento foi elaborado um fluxograma detalhando os eventos. Esses eventos foram usados para posterior medição dos tempos. Tá? Um documento mais completo foi elaborado, que tem lá todos os detalhes do processo que a gente vai, infelizmente, omitir. Alguns pontos observados durante o mapeamento, que é aquilo que eu comentei com vocês, eles já vão começar a dar as ideias do que a gente vai buscar ao longo do processo. Então a gente viu três pontos interessantes. O processo tinha vários exemplos e não existia um software para coleta dos dados, né? Então a gente ia ter que ir a fundo nesse dado aí e montar um formulário. Ou seja, não tinha dados históricos. Então já vi que eu não ia ter confiabilidade nos dados históricos durante o mapeamento. Isso é muito importante, é um adendo tanto para essa aula aqui quanto para a aula passada, onde eu falei sobre coleta de dados. Às vezes, durante o mapeamento, você está vendo que as pessoas estão imputando os dados de maneira errada. Exemplos legais disso daí, talvez não na parte de serviços, mas para a parte da indústria, é quando tem aquele ciclo, né, onde o operador ele tem que medir o tempo de serviço. Então, quanto tempo você demora para montar uma peça? Daí o operador já vai lá, ele já anota o tempo de todas até o final do dia, tudo 15 minutos. Isso não é coletar dados, tá, gente? Mas muitas vezes isso daqui acontece em softwares, acontece em processos administrativos. O cara já, quando ele tem que imputar manualmente, ele imputa tudo. Ou ele vai deixando juntar batelada e daí ele imputa todo mundo junto, né? Era o que acontecia aqui, né? Muitas vezes ele falava, pô, que dia que você mandou o numerário para digitar lá em tal lugar? Daí ele ia acumulando um monte, daí um dia ele mandava tudo. Mandava e recebia no mesmo dia. Tá errado, tá, gente? Isso daí não está sendo coletado dado de fato. A gente está perdendo essa informação. Então tem que recoletar com muito mais cuidado, com muito mais observação em cima do que está acontecendo. Outro ponto que a gente viu durante o mapeamento é que aparentemente diferenças notáveis entre o processo marítimo e aéreo existiam, principalmente no tocante à Receita Federal. A comunicação com a ponta lá no porto, com a Receita Federal do Porto, era um pouco diferente quando o aeroporto. E não só isso daí, taxas adicionais no porto eram cobradas que não no aeroporto. Por exemplo, tinha uma taxa que chamava capacitasia, que era cobrado só no porto. O contato ali com o porto era diferente, o processo era diferente. Isso, obviamente, por causa disso, esperava-se ver uma diferença nesses tempos. Era muito mais provável que o porto demorasse mais e tivesse mais erros, justamente porque essa comunicação não era da melhor maneira possível. Inclusive, uma das mudanças que deu muito resultado foi melhorar essa comunicação com o porto, fazer um trabalho junto com o porto para melhorar essas desconexões de informação. Depois a gente viu que vários retrabalhos eram feitos na hora de digitar esses processos. Tinha uma empresa dentro da empresa do despachante aduaneiro que era meio que um terceirizado que digitava as informações e colocava de uma maneira bonita para mandar pedir a licença, enfim, eles eram especialistas em escrever, não vou falar o edital, mas em escrever a documentação. E a gente viu durante o coisa que vários problemas tinham ali, principalmente decorrentes de cadastro dos clientes. Então eu tentaria buscar essa medição para quantificar quantos por cento dos erros, né, do problema está sendo com essa digitação, por falta de cadastro, por exemplo. Então, esses foram os pontos observados. E lá no Gemba, e lá no mapeamento de processo, e lá onde o trabalho está acontecendo, ele vai te dar o que você vai depois querer provar com dados. Isso é batata. De novo, né, coletar dados, não haviam dados históricos, e os dados foram coletados através de um formulário de coleta de dados.
O próximo passo é questionar aquele formulário de dados e ter a análise de frequência. Aqui eu fiz um dot plot, tá? O dot plot ele é justamente igual a um histograma, tá? Então tenho lá processos aéreos e processos marítimos. Quantos feitos com 3 dias, quantos feitos com 6, né? Com 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então eu consigo ver a distribuição, né, do tempo total do meu processo e a distribuição do tempo que demora só para elaborar o faturamento. Então, ó, o tempo do aéreo ficava entre 5 e 12 dias, o tempo total do despacho. E o do marítimo ficava entre 3 e 25 dias. Então, o marítimo, esse 3 aqui foi pura sorte, tá, gente? Que é bem complicado isso daqui acontecer. Enfim, provavelmente deve ter sido até uma anotação errada dentro do processo, olhando agora. Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. O que importa é que o marítimo tendia a demorar mais e ter uma variação maior no tempo total. Já o aéreo ele era mais confiável, o processo aéreo era mais repetitivo e ele era mais rápido. A gente também tem aqui o tempo de elaboração do faturamento. A gente consegue ver a distribuição do aéreo, novamente, sendo mais rápido do que o do marítimo. Isso daqui justamente por comunicação, né, com o porto. A comunicação com o aeroporto era mais fácil do que o porto. O faturamento do aéreo ficava aqui entre 0, né, foi feito o faturamento no mesmo dia que a carga chegou, e 5 dias, e o marítimo ficava bastante em 2 dias que demoravam e 8 dias. Agora, é bem claro ver que a diferença entre o tempo de faturamento e o tempo total, essa diferença é muito menor entre um modal e outro. Então, essa diferença impactava menos no tempo de faturamento, que era uma das coisas que a gente estava querendo ver, do que no tempo total. Isso daqui empacava mesmo o processo no porto. Certo? Isso daqui já foi levantamos a lebre para o desenvolvimento das mudanças. Melhorar a comunicação do porto, obviamente que iam gerar resultados melhores. A gente também coletou aqui dados sobre o tipo de erro, né, os erros do faturamento. Então a gente viu lá, erros de cadastro, eles correspondiam a quase mais de 80% ali da nossa, né? Não, desculpa, aqui tá aqui, né? Falei besteira. Eles correspondiam a quase 50%. Erro de cadastro e falta de informação do porto, falta de recibos, falta de coisas do porto correspondiam juntos, né? Ali já a mais de 80% dos meus problemas. Não vai cair nesse negócio de 80 a 20, pelo amor de Deus. Aqui também a gente tinha lá outros, falta de recibo transportadora, falta de informação do erro de honorário, então esses caras eram menores. O que a gente viu é que o grande grosso estava no erro de cadastro e falta de informação do porto. Tudo bem? Então essas foram as análises de frequência, depois a gente foi partir para uma análise de tendência que eu vou falar logo mais, certo? Mas é importante isso daqui no Measure, pegar esses dados e quantificar os pontos que nós levantamos dentro do nosso mapeamento de processo. Então, até a próxima.